pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cocre Talks, o podcast da Sicoob Cocre. A Sicoob Cocre, que é a cooperativa de crédito, né, do sistema Sicoob. Nós somos de Piracicaba, né, temos mais de 26 pontos de atendimento aí em várias cidades, são vários municípios que têm a Cocre fazendo parte, levando a justiça financeira, levando tudo que você encontra numa instituição financeira padrão, você encontra também na Cocre. Porém, com atendimento diferenciado, personalizado, taxas justas, de maneira transparente, um trabalho que vale a pena você conhecer e ser cooperado da Sicoob Cocre. Então, para quem quiser conhecer, pode acessar o nosso site cocre.com.br. Estamos hoje trazendo mais um assunto muito importante, tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente que está nos acompanhando. Venda técnica. E para bater esse papo comigo, temos aqui a Priscila Souza e a Jéssica Espolidório, da Via Educa. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Elis, pela oportunidade. Acho que vai ser uma troca muito rica. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Elis. Acho que vai ser um bate-papo muito rico, com bastante informação, né? Bom, para começar, para quem não conhece Via Educa, como surgiu? Qual foi o foco inicial? Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês. Tá, no total, eu tenho mais de 18 anos trabalhando em venda. Então, a minha trajetória foi sempre conectada à área comercial, me formei em negócios internacionais, até que eu trabalhei na maior escola de venda da América Latina. E quando eu comecei a entender que existe processo por trás de um trabalho que era visto só como comunicador, o vendedor era bom de conversa, mas existe muita técnica, muito processo que ajuda muito nos resultados. Então, quando eu entendi, eu fiquei por um tempo na escola e aí eu decidi sair, eles focaram no digital e eu gostava muito do trabalho presencial. Então, a Via surgiu de uma demanda partindo de um princípio de um contato presencial, de visitar a empresa, conhecer a realidade de cada cenário. Passou uns 3 anos, já que você veio. Sim, nesse processo, a Priscila estava trabalhando sozinha. Eu entrei no comercial de uma maneira, por pura curiosidade, basicamente, né? Eu sou formada em ciências contábeis, gestão de pessoas, trabalhei em multinacional na área tributária. E por curiosidade eu quis entrar no comercial. Eu trabalhava numa indústria que também trabalhava com uma venda muito técnica. A gente chama de uma venda muito engenheirada, né? E nesse momento eu conheci o trabalho da Priscila. Então eu falo que nesse processo, né, de entender como é que funciona o processo de venda, entender sobre uma comunicação assertiva, eu ingressei nessa área e fui muito além de tudo que ela proposto. Então me apaixonei por vendas e já fazem 8 anos que a gente se conhece, né, profissionalmente. E 8 anos estudando dedicadamente venda, comercial, técnica, melhores formas, melhores softwares. Então, a gente trabalha imersa nessa área. E eu acho que a gente entrou no cenário de venda técnica. Primeiro, a região nossa é muito forte nisso. Sim. Mas foi por afinidade. Nós tivemos oportunidades de entrar dentro de empresas que atendem a indústria e o agronegócio. E tinham equipamentos ou serviços de alto valor agregado sendo comparados como uma commodity. E aí a gente foi entendendo as nuances de uma venda complexa como essa. Muitas vezes são períodos longos até se concretizar um negócio, passa por várias pessoas, né? Vai para o comprador, vai para alguém técnico. Então é um processo complexo e que é fundamental. Quando a empresa não é o mais barato do mercado dela, ela saber comunicar isso para além da parte técnica. Eu acho que mais do que, vamos até trazendo para quem aí nos acompanha, mais do que ser bom, ser um bom profissional, ter um bom produto, é saber comunicar isso para o seu público-alvo, né? Exatamente. Então, para a gente até trazer isso, o que é uma venda técnica? Perfeito. A gente configura, né, como venda técnica, aquilo que demanda um conhecimento técnico específico de quem atua no comercial. Então, por exemplo,
vendedor que a gente atende, com frequência ele tem uma formação, uma experiência técnica muito forte. A parte de engenharia, ele precisa entender tecnicamente o que o produto ou o serviço dele entrega. E o que é interessante, quando isso acontece, muitas vezes a linguagem comercial dele é prejudicada. Então ele fala que ele tem o melhor equipamento, alto valor agregado, mas comercialmente comunicar é difícil. E além dessa parte também, Elis, a questão envolvem várias, a gente chama de persona, que são as figuras que participam de um processo de venda. Geralmente, o vendedor técnico foca no comprador. O comprador recebeu da área técnica um escopo para ser seguido e ter o menor preço dentro desse escopo. Então, o comprador, ele frequentemente é confundido com alguém que impacta, e não que ele não impacte, mas o impacto dele é partindo de um escopo que veio lá de trás. E se o vendedor não entende e não chega em quem montou o escopo, ele vai sofrer e vai dar o melhor, montar o melhor projeto para quem está olhando redução de custo, por exemplo. Então, chega a durar um ano e meio um processo de venda, dependendo do cenário. É longo e... A gente já pegou cenários, né, já de 1 ano e meio para 8 meses de redução, é muita coisa. É bastante muita coisa. E é comércio, né, gente? Se a gente trazendo aí para a realidade de produto, de negócios, tempo é dinheiro, como, né? E de fato né? Então, assim, toda essa negociação, quando você otimiza esse tempo, você tem um resultado mais eficiente, você tem uma entrega mais rápida e, consequentemente, você tem aí um cliente mais satisfeito. Dinheiro no bolso do vendedor, dinheiro no bolso do diretor, o financeiro satisfeito, então é um investimento, né? E para além da argumentação técnica, a gente pensa em estrutura mesmo de departamento. A área de venda por si só já é meta, é cobrança. Na área técnica é um processo longo, às vezes o vendedor tem dificuldade, né, já de explicar o que está acontecendo. Então, a estrutura que comporta o departamento comercial tem que ser olhada, desde os indicadores que são analisados. Tem vendedor que burla grandes sistemas para entregar um resultado, porque ele é cobrado por número. Então, é toda uma estrutura que muda muito a qualidade do resultado, tanto em recompra e indicação. Nós temos clientes que vivem de indicação. Sim. Com uma estrutura bem na área técnica. Eu falo que hoje as pessoas buscam, de fato, diferenciais. Isso eu digo, no atendimento, na Cocre mesmo, a gente preza muito você trouxe aí a palavra qualidade no resultado. Um dos nossos compromissos, eu falo, é o resultado com qualidade. Perfeito. É você saber, você fazer da melhor forma possível, entregando a melhor experiência para o nosso cooperado. E acho que hoje, de uma forma geral, no mercado, as pessoas buscam a qualidade, os diferenciais. E eu acho que esses diferenciais, creio que na venda técnica, eles são explanados, né? E o que a gente vê bastante, falando um pouquinho sobre os diferenciais, é que quando a gente entra dentro das empresas, a gente vê uma argumentação das equipes comerciais já muito massificada. Então, muitas vezes eu tenho diferenciais técnicos, eu tenho diferenciais com relação à qualidade, estrutura mesmo. Porém, quando o vendedor vai comunicar isso, ele usa uma comunicação que o concorrente muitas vezes é inferior, também utiliza. E daí eu estou falando com uma pessoa que muitas vezes não tem a bagagem técnica para conseguir identificar o que é melhor com relação entre um e outro. O que ele vai fazer? Normalmente se faz, né? Eu pego o meu orçamento, que eu tenho, né, uma qualidade muito superior, eu pego o orçamento da concorrência e comparo aquilo apenas com preço, porque ele não tem essa bagagem. Então, muitas vezes a gente faz a tradução, né? O que o cliente ganha com o equipamento, com o produto ou com um serviço como o seu. Né? Com um projeto como o de vocês. Essa tradução técnica e comercial tem que ficar muito claro, porque independente se o cliente tem o conhecimento técnico ou não, tem que estar transparente. Ele vai estar ciente do que ele está comprando. Não é só um produto, não é só um serviço. O que é algo a mais, né? Porque senão, Elis, fica assim, o que você vende? Eu vendo um equipamento de qualidade. No meu equipamento tem uma equipe especializada na construção, ou no meu projeto. Mas pensa, qualidade significa o quê em resultado?
O que você comprando qualidade comigo, se eu me embaso só nesse termo, né? Então eu falo assim, qualidade no resultado é a percepção para além do número. Como que você constrói esse resultado? Quanto te custa esse resultado? Porque às vezes o resultado é grande, mas o custo dele é maior. Então, são termos, qualidade, competência técnica, tempo de mercado, que quando a gente leva para a área técnica, falam, mas não dizem. Falta ponto comercial, faz sentido. E até trazendo essa questão, a gente fala nessa questão da venda técnica. E não é só... Isso não é só agregado a produtos, a máquinas, a equipamentos, é assim também em serviços, Total. né? E como a gente pode trazer isso, de repente, até diferenciar a venda técnica de uma venda tradicional? Não sei se esse seria o termo correto. Perfeito. O que a gente diferencia é a qualidade do conhecimento técnico que você tem que ter. Esse é o primeiro ponto. Então, um vendedor geralmente tem que ser engenheiro, dependendo do cenário, ele tem que ter uma formação acadêmica ou bastante experiência prática técnica. Senão ele não consegue vender, ele não consegue te explicar do que se trata. Esse é o principal ponto. Porque se você pega a parte de diferencial e de valor, isso se aplica em qualquer empresa que não seja mais barata do seu mercado. Então, a gente estende o que a gente fala para outros mercados, sabendo que agrega muito valor. Muitas vezes, a forma como você comunica, você vai mudar e o resultado faz total diferença, né? Então, a gente fala assim, não é o que você fala, é o como você fala. Isso. A gente muda muito a maneira de comunicar, de ordenar a informação. A gente passou em cenários que o vendedor abre um catálogo na frente do cliente, um catálogo técnico, então imagina um monte de peça industrial, e começa a falar como se ele fosse um vídeo no YouTube. Falta a parte humana. Então, a gente parte do princípio assim, se eu vendo para um CNPJ, existem CPFs que compõem esse CNPJ. Sim. O primeiro ponto de partida é o ser humano. Então, mesmo na venda técnica, a gente traz o olhar para o lado humano, senão é tudo muito técnico. E mesmo o olhar para o lado humano tem técnica, tem processo, tem ferramenta. A gente fala, né, Gé, o processo é para nortear, não é para amarrar dentro da venda. E eu falo que hoje no mercado a gente vê isso trazendo em todo o cenário comercial, pelo menos eu sinto, quantos comércios, seja uma padaria, seja uma loja de vestuário ou um magazine, a gente vê uma carência muito grande na qualidade do atendimento. E às vezes a pessoa não está num dia bom, ela emburra, não fala um bom dia, não fala um boa tarde, não existe uma comunicação ali assertiva ou humanizada, no mínimo. Né? Eu falo o princípio, o básico de tudo, a educação. Oi, tudo bem? Bom dia, posso ajudar? Né? Então, assim, é aquele equilíbrio que precisa ser encontrado também e que eu acho que o mercado, às vezes, tem muitas pessoas ali competentes, com formação, com a qualidade que precisa ter, mas faltam alguns ajustes. De repente, a técnica, essa questão humanizada, né, juntar isso tudo para compor um profissional aí que possa dar mais resultado, que possa se sentir mais realizado naquilo que faz, ter mais segurança. Não é só argumento de venda, né? Eu falo, quando a gente trabalha com pessoas, eu suponho que viva isso também. A gente guarda a dor da gente no bolso. Porque a forma como a gente se comunica, a gente ou contamina ou contagia o outro. Sim. E às vezes um sorriso, um acolhimento, e muitas vezes trazendo para o cenário técnico, trabalhamos com cliente extremamente técnico e fechado. Mas se você tem a técnica adequada, você vê uma pessoa extremamente fechada se transformar em alguém que confia em você e que não toma decisão sem te consultar, que vê valor no que você fala. Então faz muita diferença, mas se adequa em qualquer mercado, sem dúvida nenhuma, né, Gê? Sim, com certeza. E o que você daria, assim, de dica, Pri, Jéssica, para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, seja independente do segmento, e nota uma carência, de repente, ali no atendimento, quer profissionalizar ou melhorar o atendimento do seu vendedor, do atendimento ali, eu falo assim, da pessoa que tem da ponta, que tem Perfeito. Atendimento com o público. O que você daria de dica, de sugestão
Por onde começar? Eu gostei muito da sua pergunta, porque se você observar, eu sou muito diferente da Jéssica e isso fica na cara, né? Explícito. Explícito. Então, eu acho que primeiro ponto de partida é a gente aprender a gostar de aprender. Porque quando a gente aprende a gostar de aprender, a gente vai buscar recurso para o nosso perfil. Então, tem técnicas que eu adoro utilizar e a Jéssica prefere outras. Mas o mais importante, no processo de aprendizado, eu tenho recurso. Agora, no mês de junho, eu vou falar uma informação que não falamos ainda. A gente está abrindo uma turma para curso online. E isso é um processo onde a gente vai pegar todo o conteúdo da venda e fatiar em encontros online, presenciais, onde você consegue acessar desde a parte de prospecção. Tem muita gente na venda técnica que vive de um trabalho de esperar o cliente me procurar, porque não tem recurso para buscar o cliente ativamente. A parte de conquistar a confiança dentro do que é fundamental para eu ter as informações que eu preciso para fazer um projeto comercialmente viável, além do técnico. A parte de apresentação de uma proposta de qualidade diferencial, negociação estratégica. Acho que se a gente dá para passar informação de fidelização de clientes. Então, a gente está finalizando a estruturação de um trabalho para trazer o aprendizado. E eu acho que a gente gosta muito desse clima, de algo a agregar. Não tem que ser pesado, não tem que ser culposo, nem doloroso. Eu faço de uma forma e eu acho que a aprendizagem é buscar uma forma melhor de fazer como eu faço. Então, a principal dica é aprenda a gostar de aprender. Tem muito recurso na internet bom, tem muito recurso em livro bom. É buscar ajuda, porque sozinho a gente bate a cabeça, a gente tem medo ou a sensação de ser rejeitado pelo cliente. Eu mandei uma proposta, como é que eu vou ligar e vou falar o quê se ele não me retornou? Isso é uma dor frequente. Depois que eu enviei a proposta, eu vou ligar e vou falar o quê? A gente pergunta assim, depende, o que é que você combinou com ele? Não combinei nada, então é difícil, eu vou te ensinar a combinar a partir daqui, para que não fique chato uma ligação, para que fique uma sequência de acordos sendo cumpridos. Se você cumpre acordo comigo sem eu pagar ainda, imagina quando eu pagar. Tudo é mensagem na venda, mesmo aquilo que não é dito. Então, eu acho que o processo acho que se você pegar o discurso inicial da Jéssica, a gente se conheceu profissionalmente dentro desse trabalho, ela disse, eu fui além. Ela pegou gosto pelo aprendizado. Eu fico 3 a 8 meses em um cliente, a mensagem principal, né, Gé, é pegue gosto pelo aprendizado, porque em 3 ou 8 meses, esse é o principal objetivo nosso. Quando você pega gosto, você não para. A vida, inclusive, é afetada pessoalmente, né? A nossa comunicação na vida pessoal melhora, evita briga, conflito. E os resultados na qualidade das relações, né? Então, a venda, ela reverbera em outras áreas da vida. Mas o resultado financeiro é muito gostoso, né? Bater meta. Com certeza. E eu falo também que quando a gente trabalha com o público, a gente traz algumas reflexões, né? No sentido, se você fosse atendido por você gostaria do seu atendimento? E às vezes a gente escuta isso de diretores. Pergunta para os meus vendedores se eles gostariam do atendimento deles. Porque tem, né, os desafios, a gente fala que todo mundo tem problema, todo mundo tem situações, mas nem sempre você vai ter uma primeira chance de causar uma boa impressão. Basicamente é isso, né? Às vezes você não tem um segundo momento para mostrar a qualidade, mostrar a competência. Peraí, eu vou começar de novo naquela coisa. Posso começar de novo? Eu errei aqui numa coisa e normalmente no mercado não funciona assim, né? Não perdoa, né? E no processo que a gente trabalha, que a gente desenvolve, tem uma das etapas que é quando a gente fala sobre criar relacionamento. Para você ter uma ideia, dentro de um processo de venda técnica, ele compõe cerca de 80% a taxa de assertividade. A partir do momento que eu entendo o outro e entendo a linha de comunicação do outro, eu consigo modelar a minha comunicação para falar como a Elis gosta de ser
de conversar como a Elis gosta de conversar. Sim. E não como a Jéssica. Então, a gente tem pessoas que gostam de maiores detalhes, eu tenho pessoas que são mais diretas, eu tenho pessoas que são muito comunicativas, que se eu aprofundar eu perco ela. Então, a gente traz esse olhar também para as pessoas. E como é que é a linha de comunicação do outro, e como é que eu modelo a minha comunicação para ser mais assertiva, para falar o que faz sentido para ela, para utilizar a comunicação dela, e não a da Jéssica. A Jéssica, como a gente já falou um pouquinho, é completamente diferente da Priscila. Isso não significa que a Jéssica é melhor ou que a Jéssica é pior. Significa que a Jéssica tem uma linha de comunicação e uma linha de raciocínio. A Priscila tem outra. Isso faz Então, muito sentido, né? E quando a gente vai falar com qualquer cliente, com o público, inclusive internamente dentro das empresas, quando a gente tem clareza da comunicação do outro, espera um pouquinho. Então, eu sei que muitas vezes, se eu sei que a Elis é direta, eu preciso ir direto ao ponto com ela. Não adianta eu explicar detalhes que eu perco ela. E assim vai. Então, a gente acaba pegando, né, trabalhando esse quesito para entender o outro, a linha de comunicação do outro e como é que eu falo de forma mais assertiva com o outro, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que de todo o processo, as pessoas falam, faz muito sentido, eu nunca tinha parado para pensar e olhar para o outro. Então, às vezes, eu tô explicando e a pessoa não entende. Eu falei, então, muitas vezes ela não precisa de tudo isso de explicação. E trazendo né? até para hoje, a atualidade ali no dia a dia, né? Do cenário econômico, do mercado de trabalho, enfim, do comércio, do mundo aí corporativo. Cada um tem um perfil. É um perfil e você entender esse feeling, o perfil do cliente ou do seu colaborador. Porque nisso tudo, se você precisa partir do princípio de saber se comunicar. Né? E não errar, porque se você perde, como você até trouxe, se o meu perfil é mais fechada, eu preciso vender. Eu preciso saber vender. Mas eu posso aprimorar, porque de repente eu tenho tanto conteúdo, mas tem pessoas que têm essa. Acho que vocês devem vivenciar isso ali. Pessoas que você vê e fala, a pessoa tem tanto potencial e ela não consegue pôr para fora. Como quebrar esse gelo? Como trabalhar, de repente, ali um colaborador, um vendedor da empresa, de uma multinacional, enfim. Como aperfeiçoar algo que a gente sabe que ele tem ali talento, mas que precisa explanar. Posso contar um caos? Claro. A gente fala assim, né? Nós não trabalhamos com a parte motivacional por falta de... Não é a linha nossa, né? Uhum. Mas a gente trabalha com comunicação, técnica para comunicação. E eu tive um evento com mulheres, empresárias, era restrito a mulheres naquele momento. Depois, e nesse evento, dentre a conversa num café, surgiu o seguinte assunto: olha, eu vou para um churrasco de família com meu marido e eu falo, começa às 9 horas, olha, vamos embora? Ele jogando truco. Ele fala, é a última. Aí ela fala, agora, 9h30. E assim vai até meia-noite e ele fica sentado dizendo que é a última. Eu ouvindo isso, técnica de venda na vida pessoal. Eu falei pra ela assim, por que ao invés de você ficar chamando ele pra ir embora, você não fala pra ele sem estresse? Porque não precisa estressar. Olha, eu estou indo pra casa, você vai agora comigo ou vai depois de Uber? É técnica de venda. Assim como se você puxa em raiz a parte educacional, inclusive a técnica de educação infantil. Então, o cérebro nosso, ele aprende a tomar decisões em uma linha ou a não tomar decisões. Num cenário onde a gente tem tanta informação dentro da cabeça, existem conduções que ajudam no processo de tomada de decisão. E quando eu digo que você leva isso para qualquer área da vida, eles... É verdade. Então você vê, aí ela falou assim, você dá conselho de relacionamento? Eu falei, nem pensar, eu não posso. Mas é uma questão que a comunicação na venda trouxe, né? Então a gente estende isso para outras áreas. Sim, e como você diz, reflete em tudo, né? Eu falo que eu, enquanto comunicadora, sou jornalista, sou radialista, sou cantora. E por muito tempo eu vendia os meus shows. E fui gerente comercial, trabalhei na área comercial por muito tempo. E hoje a gente vê o quanto saber se comunicar está totalmente atrelado a saber vender, porque a gente precisa. É fácil a gente falar da gente, mas como falar de uma maneira que eu não pareça prepotente, que eu não pareça
snob ou se achando, né? Então, assim, é saber comunicar, é saber mostrar quais são os diferenciais na hora de você passar um orçamento. Seja ali de um show, seja de uma assessoria, seja de um produto, né? Como? E ou então não se tornar aquele vendedor chato. E aí, você vai fechar? Cara, eu preciso bater minha meta e preciso que você me dê a resposta, porque, ó, amanhã muda o preço. Tem vários argumentos ali que o pessoal fala, e não cola mais, né? Tem muita coisa que já passou, né? A internet trouxe acesso a muita técnica e eu também vi muitas coisas que foram utilizadas de maneira pontual. É como você pegar a peça de um quebra-cabeça e tentar enxergar a imagem do quebra-cabeça de 5.000 peças. Então, é importante ter um contexto, não é só a técnica. Eu tenho que entender a técnica no contexto. A gente fala assim, a melhor técnica de venda até hoje que eu conheço é, ao invés de tentar parecer interessante, eu ser interessada. Só que tem técnica para demonstrar interesse, inclusive. Você deu o exemplo de a gente fala, como que eu não pareço prepotente? Olha, se você passar qualquer local que tenha um vendedor, você olha e você sabe se ele está ali, se ele... Às vezes dá até dúvida, dependendo da postura, se ele tá vivo ou não. Não dá. Eu já vi vendedor encostado assim, meio dormindo. Ou você fica com receio, fala, não, se eu entrar ali eu vou atrapalhar, ele deve estar, né, vou incomodar. E eu só queria saber se tem, né, aquela, de repente... A gente fica... Então, se estende a qualquer área de tratativas, mas quando a gente traz para o cenário técnico, é ainda mais difícil, por conta da demanda da bagagem extremamente técnica. Então, se eu vou vender um aparato como esse aqui, eu preciso entender da potência dele, eu preciso entender até onde vai a amplitude. Isso para um aparato como esse. Você pega um maquinário industrial, é muito... A construção, muitas vezes, de um orçamento já é um projeto pronto. Então, tem cenário que o cliente pega o meu projeto pronto, né? Não no caso da Via, mas de cliente nosso. E ele levava para o concorrente cotar igual, entre aspas, e depois precificava com um valor menor. Então, a gente diz assim, numa venda técnica, você não vende o produto ou o serviço, você vende a consequência de uma compra errada. Qual é a consequência de comprar errado dentro do que você precisa? Tem maquinário, tem projeto que se não for feito corretamente, ou se não for feito adequadamente, ele coloca fogo numa fábrica. Ele coloca a vida de uma pessoa em risco. Pessoas em risco, né? Então é muito importante. E muitas vezes quem está comprando, tecnicamente, com profundidade, você pega projeto, a pessoa que compra, ela não tem a amplitude de quem vende para saber sobre os riscos, ou tem, mas não olha para isso, aí entra a linguagem comercial. Eu preciso falar com ela sobre aquilo que é importante para ela. Eu preciso ser mais interessado do que tentar parecer interessante. Nossa, sensacional. E pode, não é algo novo. Não. Mas se você parar para pensar, é muito atual, né? Você, exato. Demonstrar interesse, entender a realidade do outro, as consequências, quem toma a decisão aqui dentro. Na tomada de decisão, quais serão os fatores que terão peso? Muitas vezes o cliente diz assim, é preço. Ok, se eu entendo de consequência, então se você tiver o mais barato, ele combinar e não cumprir, não tem problema. É técnica de venda. Aí você traz ele, não é que não tem problema. Então o que você vai comprar além do preço? Não precisa ser agressivo, não precisa nada disso. E eu falo que não é vender só por vender. Não. É saber vender, e ali você tem um cliente, vou usar o termo cliente, que se você mudar de segmento, se você mudar de empresa, se você mudar de organização, a pessoa fala, eu vou consultar aquela pessoa, porque quando eu precisei, ele me esclareceu. Você acaba adquirindo, você tem a confiança do seu cliente ali, da pessoa, e é algo que, gente, para mim, eu acho que é um dos princípios. Quando você tem a técnica, quando você está interessado e quando você mostra que você não quer vender por vender. Sim. Você quer vender algo que de fato vá atender, você quer que ele compre algo que vá fazer sentido, que vá dar certo na produção, né, independente ali da área. Sim. Então, realmente faz todo sentido. A gente fala que quando eu entrei na área comercial, eu tinha uma coisa, era disposição. Disposição em aprender, disposição em aplicar e disposição em ajudar o meu cliente. Eu posso ajudar? E muitas vezes, quando a gente traz esse olhar para os vendedores, que normalmente são muito técnicos, vira a chave.
Você não precisa empurrar nada. Você precisa primeiro preparar ele, fazendo algumas perguntas, sendo interessado, e ter a disposição de ajudar. Você não está lá para entubar nada. Vender vai ser uma consequência. A venda vai ser uma consequência. E isso é muito comum nos cenários que a gente atua. A gente fala, né, que antes de qualquer CNPJ existe um CPF por trás. Então, isso é bem comum. Muitas vezes um vendedor sai e acaba levando uma carteira porque não era a empresa, era a pessoa que se interessa, que se tiver em outra área, vai levar. Então, faz muito sentido todo esse processo, né? E algo a analisar também, que se o cliente é do vendedor, como você comentou, o vendedor leva na área técnica também, ainda mais com bagagem técnica. E muitas vezes o cliente é do vendedor pela falta de estrutura da empresa. Não tem estrutura, tudo é conceitual. O vendedor, ele prospecta, ele qualifica, ele elabora orçamento, ele apresenta, ele negocia, ele fecha, ele cuida muitas vezes do pós-venda. Tem cenário que faz ainda mais coisas que nem são comerciais. Então, é fundamental que a empresa tenha uma estrutura, inclusive, para que o cliente seja dela, para que ela enxergue onde está o ralo. Tem empresas que investem em feira, um monte de dinheiro, e não investem em reter o que já tem. E não investem em converter em venda o que já entrou como oportunidade. Então, são tantas... Eu acho que a gente pega ainda mais gosto, né, Gé? Porque são tantas possibilidades que se eu foco só na parte online, eu não consigo dar sustentação e um conteúdo suficiente enquanto orientação para a adequação de cada cenário. Mas quando a gente se dispõe a entender, a ouvir, deixa eu entender como que seria, porque às vezes essa técnica para o teu cenário é legal, mas eu posso ter uma opção melhor. Sim. Então, eu acho que é aí que fica apaixonante. Você testa ali, quando eu comecei a aprender técnica de venda, eu me lembro uma vez, posso contar outro caos? Pode. Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo uma grande empresa fiz uma proposta para uma grande empresa de Piracicaba. Na época eu trabalhava vendendo treinamentos de desenvolvimento para líderes. Foi antes da escola de venda, então eu não tinha formação de venda, né? E eu fui visitar a empresa, fiz todo o meu trabalho. A gerente de RH, que era quem contratava, ela falou assim: Priscila, adorei o seu trabalho. Adorei a proposta, você é muito fofa, porque eu sempre fui boazinha. Sempre fui fofa. Eu sempre fui fofa. E humilde, foi muito legal. Ela falou assim, olha, e humilde, né? Pra fechar, eu preciso de uma coisa. Eu tenho 18 líderes para enviar nesse treinamento, 18, 16 líderes, só que eu preciso enviar 3 que você cobre só o custo, ou seja, pelo menos 50% do que você está cobrando. Se esses 3 aprovarem, eu levo todos os outros. Eu saí de lá, eu tinha uns 19 anos, né? Eu saí de lá, fui pro meu chefe. Eu não negociei com o cliente porque eu não sabia. Eu fui negociar com o meu chefe. Tem muita empresa que faz isso. O vendedor não negocia com o cliente porque é mais fácil negociar com a empresa. Mostrei a proposta pro meu chefe. São 3 no preço de custo, vem mais 15 aí. E meu chefe também, ele era mais técnico do que comercial, ele falou, fecha. Fechei, os 3 foram, era um final de semana o curso. Na segunda-feira eu tava lá. E aí? Ela falou, Priscila, eles amaram. Foi incrível, que treinamento interessante. Eu falei, legal, então agora vão os 15. Ela falou, claro que vão, se você fizer o mesmo preço deles. Isso era trabalhar sem técnica. Ela me conduziu, me iludiu, colocou... sabe uma pessoa que tá com aquele freio assim de burro? Ela colocou uma cenoura e eu corri atrás. Ela me vendeu uma possibilidade. Ela me testou. Eu cedi. Aí ela sabia, se ela fez para 3, ela vai fazer para 15. Então, a técnica dela foi muito mais efetiva. Inclusive, a gente fala, né? A gente curso da técnica do cliente. A gente já fez curso de comprador, é muito legal. Para saber o outro lado. A gente se infiltra. Sim, para saber o outro lado. Tem que olhar por todos os ângulos, né? E ela trouxe, e aquilo eu nunca mais vou esquecer, como... depois veio a técnica de venda, inclusive alguns anos depois, e aí eu entendi o que ela fez, o que faltava em mim. E de lá pra cá, nunca mais, né? Ninguém te enrola mais. Não, e a gente se depara com cenários de muitas vezes o cliente falando, olha, na minha filial tem essa equipe, mas eu quero vender para vocês também, para mais 3, 4 filiais.
A gente já fala, a gente já conhece conheço. essa técnica, só que não mais. Deixa eu contar. Gente, que demais. Eu falo assim, que daria pra gente estender o assunto para muitas situações. Acho que e acho que vocês realmente têm muito a compartilhar. Foi uma troca muito bacana. Agora, para quem quiser procurar vocês, vocês atendem pequenas, médias, todo tipo de empresa, todo porte, todo cenário, seja técnico, seja humano, para que a gente possa aí também falar um pouco do trabalho de vocês. Claro, eu agradeço, inclusive. A gente atua com comunicação no meio corporativo e o pilar nosso é a venda técnica, então departamentos comerciais. Nós temos nosso site, fala um pouco mais. O que é legal, eu e a Jéssica fazemos questão de participar do processo de venda. Nós vivemos venda, a gente faz captação fria, a gente vive venda na Via Educa e também dentro dos nossos clientes. Então, para encontrar um pouco mais do nosso trabalho, tem o nosso site que é WIA Educa, é via com W, educa.com.br. E se estende a LinkedIn, Instagram, então a gente tem algum conteúdo de muito valor, só da leitura ali, o investimento no tempo para leitura já vale muito a pena, porque a gente faz com muito carinho. Pegamos causos, pegamos técnica e colocamos um compilado nas nossas redes sociais, no nosso site. A gente fala que a gente não para, né? Quando a gente gosta muito de estudar e se desenvolver, então a gente está sempre trazendo conteúdos novos, a gente está sempre trazendo possibilidades, insights. Sim. Então é uma fonte bastante rica de informação de quem quer aproveitar um pouquinho mais. Né? E como a característica minha também é a humildade, agora em julho eu tenho a oportunidade de estudar venda e gestão comercial dentro de uma universidade nos Estados Unidos. E eu estou muito feliz por isso, porque tem técnica que a gente ensina com embasamento em estudo. Mas eu vou ouvir na fonte o que é que tem, como eles abordam as diferenças culturais. Apesar do estudo, a percepção de sentir isso é muito bom. E com certeza vai agregar ainda mais valor para os nossos clientes, para os alunos do curso online agora em breve, né? Com certeza. E o mercado internacional tem visões totalmente diferentes do nosso e muitas visões que estão aqui, porque hoje o Brasil tem empresas, tem muitas multinacionais, então acho que com certeza vem mais um agregado aí. A gente já atua, né? Tem cliente nosso que tem unidade na Espanha, a gente já atuou em outros lugares, Estados Unidos, mas eu acho que viver a cultura lá vai ser uma experiência e vai agregar, certeza. Então a gente busca. E vai trazer insights, muitas vezes a técnica que é utilizada lá, talvez não caiba aqui, mas vai trazer possibilidades de adaptação para cá, porque somos públicos diferentes, né? Mas com certeza vai trazer bastante coisa para compor. E até encerrando, mas trazendo até algo que durante uma das falas a gente até comentou, essa questão das pessoas às vezes se fecharem para o aprendizado. E acho que no mercado tem muita resistência, né? Eu acho que, bastante. Pelo menos, isso é algo que vocês veem, né, diariamente. Sim, trabalhamos muito com essa possibilidade, porque eu acho que o aprendizado, ele reverbera em outras áreas da vida e traz tempero, né, para a vida, traz sabor. Se a gente parar de aprender, isso não é motivacional, é realmente uma visão de mundo que... meu primeiro chefe falou, uma vez que a tua mente se abre para algo novo, ela nunca mais retorna. E isso é algo que eu levo comigo, aprendizado na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu preciso saber o que eu gosto, e é só experienciando, né? Com certeza. Gente, quero agradecer muito vocês, obrigada mesmo. E que a gente possa ter outras oportunidades, porque, olha, tem assunto, viu, gente? Tem assunto muito relevante, acho que foi realmente uma troca aí muito bacana. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, por nos ouvir, por nos proporcionar esse espaço, né? Com certeza. A gente só tem a agradecer. Muito sucesso para nós. Eu sou fã de coração. Obrigada de coração mesmo. Bom, gente, então esse foi mais um Cocre Talks. Você pode conferir no nosso canal no YouTube outros episódios e a gente se vê no próximo Cocre Talks.